Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento. Atenção a essa semana agora, quinta-feira, a jornada Macro com Marco. Você não pode ficar de fora. Clica aqui em cima no link na bio, tá bom? E Nara Rúbia, bem-vinda, minha querida. E aí... Gabriela, sua presença está sendo requisitada aqui no escritório para a gente conseguir algumas coisinhas aqui. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Matheus Santana, muito obrigado, meu querido, por entrar. Pegou aí carteira, um monte de coisa. Muito obrigado, gente. Para quem não me conhece, eu sou Marco Krebs, sou professor de macroeconomia. E eu ensino estudantes a se tornarem profissionais extremamente desejados no mercado financeiro. Você, Matheus Santana, se você ainda não se inscreveu, clique aqui no link na bio e inscreva-se já para a jornada Macro com Marco. Vai ser quinta-feira agora, 8h30 da noite, um evento 100% online e 100% gratuito. Vulgo RC 602, bem-vindo, meu querido, minha querida. Coloca aqui o teu nome. Gente, vamos fazer um grande debate hoje. Convide seus amigos, tá? Vamos participar dessa live, vamos fazer uma grande live hoje. Convidem seus amigos, seus conhecidos para participar, tá bom? Gabriel Menegali, bem-vindo, meu querido, muito obrigado. Gente, o tema da live de hoje é ter algum receio de não compreender o mercado financeiro. Lucas Moraes, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Gente, receio de não compreender o mercado financeiro. Como é que você pode, vamos fazer o contrário, como é que você pode compreender as oscilações do mercado financeiro? É muito simples, é conhecer macroeconomia. Krebs, mas olha só, mas eu não sou economista e eu não tenho tempo para, no momento, começar um curso de graduação em macroeconomia. É para isso que eu estou aqui, tá? Que você não precisa começar uma graduação. Filha, você disse que ia ficar quietinha, tem muita gente me assistindo, tá? Justamente você, através da jornada Macro com Marco, você vai aprender os conceitos fundamentais de macroeconomia. Não está dando certo, meu amor. Tira ela daqui, por favor. Desculpa, gente. Fecha aqui. Juliana Carozzi, seja muito bem-vinda. Queridos, vocês me desculpem, aqui a caçula queria ficar comigo, mas ela ficou falando junto com a live, não estava dando certo. Gente, quem não se inscreveu, clica aqui no link acima na bio. Jornada Macro com Marco, evento 100% online, 100% gratuito, vai ser quinta-feira, 8h30 da noite. Então a gente está falando de como entender o mercado financeiro. Você precisa saber macroeconomia. Mas tudo de macro? Não, pelo menos os fundamentos. Você precisa conhecer, por exemplo, como é que a gente vai correlacionar determinadas coisas que estão acontecendo, por exemplo, na política fiscal com o mercado financeiro. Por que um aumento de gastos vai impactar juros futuros, vai impactar até a taxa Selic, que é a taxa básica de juros? Por que a política monetária, às vezes... O que é a política monetária, né? Primeiro, antes de tudo, o que é a política fiscal? O que são os gastos do governo? Qual é a definição de todas essas coisas? Por que a taxa de juros está alta? Por que a política monetária está contracionista? Né? Então, todas essas questões
são abordadas pela macroeconomia. O que está acontecendo com o Brasil hoje? Ora, nós temos uma taxa de inflação bastante elevada. Quando eu digo bastante elevada, é que ela está acima da meta. Ela está acima da meta. A inflação prevista para... A inflação estimada para ter encerrado 2022 está na ordem de grandeza de 5,7% aproximadamente, por cento, ou seja, uma inflação de quase 6%. Para um país que já teve hiperinflação, isso é bastante pequeno, mas a meta tem que ser lembrado que a meta é de 3,5%, né? Com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, a meta é até 5%. Ou seja, nós estamos acima, vamos fechar o ano acima da meta, de tal sorte que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ter que escrever uma carta endereçada ao ministro da Economia, que agora vai ser o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, explicando as razões pelas quais a meta não foi cumprida. Então, se a inflação está elevada, está acima da meta, e a inflação projetada para 2023, a inflação esperada para 2023 é que fique acima da meta também, o que nós podemos esperar da política monetária? O que nós podemos esperar dos juros? Que vão ficar elevados. Tá? Então você viu primeiro aqui no nosso canal, aqui no nosso Instagram, aqui comigo você viu primeiro na pergunta do meu queridíssimo, meu muito querido Gabriel, Gabs Geógrafo, que me perguntou lá há várias semanas atrás o que eu esperava da política monetária em 2023, e eu respondi que eu esperava uma política monetária bastante contracionista, com juros ainda muito elevados na maior parte do ano, e se o governo federal, se a política fiscal continuar expansionista, se o governo confirmar essa expansão de gastos, esse aumento de gastos, que os juros poderiam ainda serem mais elevados, né? E foi exatamente isso que uma semana depois foi previsto no relatório, não no relatório Focus, mas na primeira página no jornal Valor Econômico, com entrevista a várias instituições do mercado. Matheus, meu querido, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se aqui em cima no link da bio, na jornada Macro com Marco, é quinta-feira, 8h30 da noite, agora, um evento 100% online, 100% gratuito, você não pode ficar fora dessa. Muito obrigado por estar aqui com a gente, convidem, gente, seus amigos para participar dessa live. Então, você que se você tiver um conhecimento básico da macroeconomia, você vai entender o seguinte, obrigado, querido, muito obrigado. Se você sabe o que é política monetária, se você sabe que a inflação está acima da meta, e se você sabe que o governo está planejando, ou que há sinais, pelo menos para a sociedade, de aumento de gasto por parte do governo, a taxa de juros tem que ficar alta. Por quê? É a macroeconomia que vai te responder. Olha, vamos lá. Combate à inflação é com aumento de juros, tá? Inflação possui com a taxa de juros uma correlação negativa. O que quer dizer isso? Se você aumenta os juros, a inflação cai. Isso acontece em todos os países do mundo, e inclusive no Brasil. Tá? Se você pegar uma curva de taxa de juros com inflação, há uma enorme correlação negativa. Quando aumenta a taxa de juros, a inflação cai. Beleza. Então, o que é aumento de juros? Vamos entender? Aumento de juros é o seguinte: o Banco Central tira a moeda de circulação
diminui a oferta de moeda. Quando diminui a oferta, o que acontece com o preço de uma coisa que a oferta caiu? O preço sobe. Então, qual é o preço da moeda? A taxa de juros. Então, você diminui a oferta de moeda, a taxa de juros aumenta, que é o preço da moeda. Então, aumenta a taxa de juros através de uma contração monetária. Esse é o jargão do economista. Então, o Banco Central está tirando moeda de circulação. Se o governo aumenta gastos, o que ele está fazendo? O contrário, está colocando moeda em circulação. Então, nós economistas modernos, neoclássicos, etc., que temos uma visão moderna da economia e não uma visão já ultrapassada, como algumas linhas de pensamento no Brasil, nós vemos que o governo precisa abandonar essa ideia de aumento de gastos para uma ideia de dar as mãos ao Banco Central no combate à inflação. Gente, a inflação, eu repito isso sempre, eu confesso a vocês, e sei que vocês devem me achar um chato por isso, eu repito exaustivamente, a inflação é um veneno para a sociedade, especialmente para os mais pobres. Não pode haver política social com inflação, não pode. É por isso que nós, os economistas que estamos diagnosticando o maior problema do Brasil, que é a problemática fiscal, estamos questionando esse aumento de gastos, dizendo que se o Brasil aumentar gastos, ignorando o superávit primário, ignorando um resultado positivo das contas do governo, nós vamos ter aumento de inflação e com isso vamos sacrificar a camada mais pobre da população. Não é de forma alguma como a Mônica De Bolle falou naquele seu artigo tão agressivo, em que ela chama os economistas que se preocupam com a política fiscal de fiscalistas, que nós estaríamos dizendo que políticas sociais são inflacionárias. Não é isso. Eu já disse e vou dizer mais uma vez, eu sou absoluta e totalmente a favor do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, absolutamente a favor de todos os programas sociais. A única coisa que eu prego é que haja responsabilidade fiscal. O que é isso? Que nós tenhamos um orçamento fiscal, um orçamento do governo, pensando no superávit primário. O que é isso? Pensando em economizar antes de pagar a dívida pública, que é com a sociedade, não é com o banqueiro, não. E muito menos com os fiscalistas, é com a sociedade que poupa. Então, nós precisamos desse superávit primário. Se não houver superávit primário, a trajetória, o caminho da dívida é explosivo, tá? E aí, duas coisas acontecem. A primeira é a inflação, aumento de gastos é inflacionário, sim, claro que é inflacionário. E, em segundo lugar, é uma bolha, uma situação, uma crise fiscal que pode estourar e fazer com que o governo perca sua capacidade de financiamento. O que é muito grave, que pode causar pode ter consequências gravíssimas, como até ficar sem dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, gente, esse tema de ter receio de não entender as oscilações do mercado é um tema simples, é um tema de como entender as oscilações do mercado. O que não é esse tema? A gente não oferece soluções mágicas. Gente, eu estava revendo o filme Pelé Eterno, né? Contando a história, obviamente contando a história do Pelé. E eu já conhecia a história do Zico, que no fim dos treinos, no fim até das partidas de futebol, ele ficava lá no Flamengo, né? na Gávea,
treinando cobrança de falta, treinando cobrança de pênalti, treinando, ficava treinando as coisas, né? Pois muito bem, pois eu descobri, vendo esse filme Pelé Eterno, qual não foi a minha surpresa, que o Pelé disse: eu era obcecado em perfeição. E depois de todos os treinos, por mais exaustivos que fossem, eu ficava treinando cabeçada, treinando finalizações, treinando cobrança de falta, treinando cobrança de pênalti. Bismarck, meu querido! Muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui na live. Olha, se você ainda não entrou, clica aqui em cima no link da bio. Quinta-feira, jornada macro com o Marco, você não pode perder. Um evento 100% online e gratuito, 8h30 da noite nessa quinta, tá bom? Obrigado, querido. E o Pelé, o maior gênio da história do futebol, ficava humildemente treinando pênalti, cobrança de falta, cabeçada, etc, etc. Olha só, que lição a gente pode aprender, a gente pode tirar disso? É a lição que eu e a minha mulher, Gabriela, nós passamos para as nossas filhas diariamente. Não existem milagres. Gente, não existem atalhos. Ô Krebs, olha só, eu descobri aqui uma apostila que vai me ensinar os macetes de como acompanhar o mercado, a ação que sobe, a ação que desce, papi, papá. Ó, eu tenho um cara que eu sigo no Instagram, que eu sigo no Twitter, que eu sigo numa rede social XYZ. Eu conheço um atalho. Olha só, gente, não caia nessa, não. Se o maior gênio da história do futebol, maior, indiscutível, ficava treinando, ficava estudando, a gente não vai estudar? Não tem. Gente, presta bem atenção, não há milagre na vida. Ou você nasce em berço esplêndido, que você também tem que estudar, que você só porque... digamos que você fique milionário, você não vai morrer milionário e ignorante, né? Você vai continuar a estudar. Mas ou você nasce em berço esplêndido, ou você tem que estudar e trabalhar. Não tem saída. Não tem saída. Gente, é o que eu ensino nós ensinamos, Gabriela e eu, para as nossas filhas. Nós precisamos estudar. Não se iludam. Não se iludam. E tem mais uma coisa. Existe uma coisa que ninguém rouba de você, que é o conhecimento. Uma vez que você aprende, nunca mais vão roubar de você. Tá? É só você se atualizar, se manter atualizado. E eu já falei aqui numa outra live, vou repetir. É uma coisa fascinante. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. E mais você se dá conta da sua ignorância, da nossa ignorância. Quanto mais eu estudo, mais eu me dou conta de que eu tenho mais e mais que estudar para chegar perto dos meus mestres queridos, Fernando de Holanda Barbosa, Cláudio Contador, tantos outros. Então, gente, e você fica então cada vez com mais vontade de estudar e mais. Não existe outro caminho, tá? Você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que correr atrás de um cara que ame a profissão, de um cara que tem alguma coisa para te dizer, tá? De um cara que tem mais de 30 anos de carreira dessa linda profissão que é ensinar, que sou eu, que amo a minha profissão. Vocês podem conversar com ex-alunos meus que vão testemunhar o meu prazer em dar a aula, como eu gosto dessa profissão. Então, esse é um tema, a macroeconomia, que não pode ficar de fora do seu plano se você planeja ir para o mercado financeiro.
Gente, isso é uma oportunidade. Por que é uma oportunidade? É uma oportunidade de você ver conteúdo na raiz, na veia, bastante conteúdo, sem precisar fazer uma graduação. Então eu vou falar com você de assuntos muito sérios, de forma muito séria, abordados de forma séria, na teoria e na prática. Então você vai ter um benefício extraordinário, porque eu vou fazer de você um profissional extremamente desejado pelo mercado financeiro através do conhecimento, através das ferramentas da macroeconomia. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Industrial, lá da UFRJ, da Escola Politécnica, e nós damos aula na graduação de Engenharia de Produção. E vários alunos já vão para o mercado financeiro de forma natural. Porém, o Departamento de Engenharia Industrial ele oferece uma disciplina chamada Economia A, que é uma disciplina de introdução à economia, para as outras engenharias da Escola Politécnica. Eu já dou muita aula para engenharia elétrica, para controle e automação, já dei aula para engenharia nuclear, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia naval. E primeiro eu adoro dar aula para a faculdade de engenharia, especialmente para engenharia elétrica. São grandes alunos, elétrica e controle e automação. Agora, o objetivo dessas aulas, o objetivo desse curso de Introdução à Economia é levar para esses alunos de engenharia um conhecimento básico de micro e macroeconomia para despertar neles um interesse pela economia, despertar neles despertá-los para a importância da economia na vida de todo mundo, não só dos engenheiros, mas como dos advogados, dos médicos, da sociedade de uma forma geral. Exemplo, um assunto que eu estudo bastante, estudo já há muitos anos, que é a inflação. A inflação é um veneno para a sociedade e afeta a todos. Então, esse é o grande objetivo da disciplina. De tal sorte que eu tenho conseguido bastante sucesso em transmitir essa importância. Agora, às vezes eu extrapolo um pouquinho o sucesso e eu já vi, não foi um nem dois exemplos, vários exemplos de alunos que saíram da engenharia, concluíram o curso, claro, não se deixa um curso de engenharia pela metade, concluíram o curso, mas migraram para o mercado financeiro e estão trabalhando hoje no mercado financeiro. Estão trabalhando hoje com macroeconomia. Então, gente, vários alunos que não são de economia, não são de engenharia industrial, não são de engenharia de produção, da ramificação, da especialização da engenharia econômica, que não são originalmente de uma graduação que iria levá-los para o mercado financeiro, mas que acabaram indo com muito sucesso graças às minhas aulas. De tanto que eu gosto de ensinar, de tanto que eu sou apaixonado, de tanto amor que eu tenho por essa profissão. Gente, você pode ter certeza que você vai amar as minhas aulas. Eu tenho certeza disso. Conversa com algum aluno meu, você vai ver. Krebs, mas puxa, estudar agora, eu não tenho dinheiro. Às vezes a gente gasta dinheiro com coisas, né, que nem precisa, né, e você vai ver que é muito mais barato do que você imagina. Também não tenho tempo, não quero ver aula, não quero ver teoria. Olha, tempo, eu já falei em outras lives aqui, né? Nós somos donos do nosso tempo. Se a gente quiser, a gente faz tempo. Se é um assunto do nosso interesse, quando a gente
quer, a gente faz um tempo, a gente acha um tempo, a gente descobre tempo para fazer o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer, a gente faz, tá? E eu te pergunto, quem é que não quer ter uma carreira de sucesso? Quem é que não quer compreender o mercado? Quem é que não quer ter as ferramentas necessárias para ter uma carreira de sucesso? Eu aposto que você quer. Então você encontra o tempo. Créditos, não adianta. Eu não caio nessa de conhecimento, isso é papo de professor. Eu vou entrar nessa com as minhas dicas de amigo, com as minhas apostilas e vou encarar com a cara e a coragem. Aí você vai precisar de um fator chamado sorte. Todos nós precisamos de sorte na vida. Todos. Conquistar. E estou tentando conquistá-la até hoje, que a gente conquista um pouquinho a cada dia. Se eu tivesse fracassado, acabou. É uma vez só. Perdi. Teria perdido essa oportunidade. A sorte às vezes te sorri. Porém, a gente não pode contar com a sorte para sempre. No caso do mercado financeiro, você precisa, com todo respeito, evidentemente você não vai calcar a sua vida no mercado financeiro, a sua vida profissional com a sorte, né? Isso é uma coisa evidente. Não, mas eu tenho uns macetes, gente. Não tem milagre. A vida não é feita de atalhos, infelizmente, tá? Não tem como. Não tem outra saída a não ser o conhecimento. Gente, e qual é o pequeno passo que você pode dar agora para começar a abordar esse tema de forma correta? É clicando aqui e me seguindo, que eu vou te enviar um conteúdo muito importante de macroeconomia. E o mais importante, clica aqui em cima no link da bio e não perca a jornada Macro com Marco na quinta-feira, às 8h30 da noite, 20h30, tá bom? Um grande beijo, até amanhã, que amanhã tem de novo live de aquecimento, até quinta-feira tem live todo dia. Um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau. Encerrei, porque tá difícil a conexão. Você viu aí que estava travando? Claro, eu tenho acesso a tudo, tanto que eu paro de falar. Isso é uma coisa que no dia, na quinta... Acontecer. Na quinta... Não pode. É o tal negócio. No dia, eu acho melhor você ficar aqui. Pra que você pediu a carteira? Porque eu fiquei com medo, ela começou a abrir e tirar tudo. Ah, eu não sabia que estava com ela, eu não estava entendendo. Ela, quando se tirou, ela estava ali atrás dela. Eu achei que era pra eu buscar em algum lugar da casa. Não, amor, estava ali com ela.